O casamento de Oséias é um assunto que tem gerado muita polêmica e controvérsia entre os cristãos. A pergunta então é, se o casamento de Oséias é literal, como compreender, como entender um Deus que é santo, permite que o seu profeta case com uma prostituta? Lembrando que em Levíticos, capítulo de número 21, versículo de número 7, Deus proíbe esta prática. Por outro lado, se era simbólico, então sua esposa, seu filho, seu sogro também eram simbólicos? Porém, em Oséias capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 9, podemos constatar que a existência dessas personagens eram reais. Me chamo Douglas Miguel da Rosa, seja muito bem-vindo a mais um Refletindo a Palavra. Antes de iniciar a resposta da pergunta-tema do vídeo, eu gostaria de salientar que não pretendo explorar contextos históricos, contextos culturais, políticos e religiosos. Exemplo, não vamos aqui mencionar o estado que vivia o Reino do Norte, o Reino do Sul e a questão em si dos profetas. Vou me ater especificamente ao tema da pergunta. Bom, analisamos então alguns tópicos. Na introdução do vídeo, eu citei Levíticos 21, versículo 7, fazendo alusão da proibição de Deus da prática do casamento com a prostituta. Porém, esse versículo de Levíticos, ele não faz referência à proibição do profeta, mas sim que o sacerdote não deva ou não deveria casar com uma prostituta. Lembrando que Deus não mandou que Oséias se prostituísse, só que casasse com a prostituta. Deus já utilizou de expedientes semelhantes como esse de Oséias, como parábolas e ilustrações para o reino de Judá e Israel. Por exemplo, o celibato do profeta Jeremias tinha como caráter punitivo de Deus contra a nação de Judá. Lembrando que Deus fala à nação através da vida dos profetas. Do mesmo modo como Jeremias e Ezequiel, o casamento de Oséias mostra o amor incondicional de Deus e a infidelidade do seu povo. Deus, através do casamento de Oséias, estava denunciando a condição espiritual do povo e mostrava ao mesmo tempo o seu amor incondicional. Exemplo semelhante a esse podemos encontrar na carta dirigida à igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas do Apocalipse, a única que não tinha nada de bom era a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 ao 17. Do mesmo modo que a igreja de Laodiceia era alvo do amor de Deus, assim era a nação na época do profeta Oséias. Dito tudo isso, por que eu acredito que o casamento de Oséias era realmente literal? Fazendo uma análise gramatical, se analisarmos o contexto hebraico, o contexto da língua original, nós vamos encontrar o substantivo zenunim. Zenunim é um vocábulo hebraico que significa prostituta. Aí então você pode me perguntar, mas Douglas, ali não pode ser uma linguagem de expressão? Não. A meu ver, não tem como ser uma linguagem de expressão, embora a Bíblia usa essa linguagem de expressão, ela tem um termo semelhante quando ela diz que a terra se prostituiu. Mas ali, nesse caso, a expressão é zanor tsiner, que está no infinito absoluto mais no imperfeito. Por o vocábulo do hebraico trazer o termo literal prostituição, que vem da raiz zanar, é que eu entendo que esse texto é literal e não figurado.